Você já se perguntou o que se esconde por trás das paredes da mansão Addams? Não estou falando dos filmes ou das séries, mas da lenda, da história que sussurram em becos escuros da internet. Dizem que a casa que inspirou tudo é real, e ela guarda segredos muito mais sombrios do que qualquer roteiro de Hollywood ousaria mostrar. Eu encontrei um diário antigo, de alguém que trabalhou na propriedade. As páginas estão amareladas, manchadas, e o que está escrito nelas me assombra todas as noites. Hoje, vou compartilhar com vocês 7 fatos que tirei diretamente desse diário. Fatos que eles não querem que você saiba. Primeiro fato: o cemitério no jardim. Todos conhecem o cemitério da família, certo? Mas o diário descreve algo diferente. Ele não fala de lápides com nomes engraçados. Fala de túmulos sem marcação. Centenas deles. O jardineiro que escreveu o diário relata que, em noites de lua nova, o chão se movia, como se algo respirasse sobre a terra. Ele jurava ouvir sussurros vindo do solo. Nomes que não pertenciam a nenhum Addams conhecido. Ele acreditava que a casa não foi construída sobre um cemitério, mas que o próprio terreno atrai os mortos. Segundo fato: os retratos que observam. A galeria de retratos dos ancestrais Addams é icônica. Mas, segundo o diário, os olhos nas pinturas não são apenas tinta a óleo. Eles seguem você, não de uma forma ilusória, como em um parque de diversões. O autor descreve um pavor específico ao passar pelo corredor à noite. Ele sentia o peso de dezenas de olhares em sua nuca. Uma vez, ele deixou cair uma vela e, no breve clarão, jurou ter visto um dos retratos, o de uma mulher com um sorriso cruel, piscar lentamente para ele. Depois daquele dia, ele nunca mais andou por aquele corredor no escuro. Terceiro fato: a melodia do sótão. O diário menciona uma melodia de caixa de música que vinha do sótão em horas aleatórias da noite. Ninguém nunca subia lá. A porta estava trancada com correntes pesadas por fora. Mas a música tocava. Não era uma melodia alegre. Era dissonante, triste e de alguma forma faminta. O autor descreve como a melodia parecia se infiltrar em seus sonhos, transformando-os em pesadelos de corredores sem fim e portas que nunca se abriam. Ele escreveu: a música não quer entreter, ela quer atrair. Ela chama por algo que não deveria ser acordado. Quarto fato: a plantação na estufa. Esqueça as plantas carnívoras de morticia. O diário fala de uma ala selada da estufa, onde crescia uma única espécie de planta, uma trepadeira de folhas negras como a noite e flores, que se assemelhavam a mãos humanas pálidas. O autor só conseguiu espiar uma vez, por uma fresta na parede. Ele disse que as flores se moviam, os dedos se contorciam lentamente, como se tentassem agarrar algo no ar. O cheiro que emanava de lá era adocicado e nauseante, um perfume de decomposição e mel. Ele escreveu que os Addams chamavam a planta de o berço de Eva e a alimentavam com bem. Ele não teve coragem de escrever o que era. Quinto fato: o poço no porão. No ponto mais profundo e escuro do porão, havia um poço de pedra antigo, coberto por uma pesada laje de granito. Estava sempre úmido ao redor dele. Não importava o quão seco o tempo estivesse. O autor do diário conta que uma vez, durante uma tempestade, um raio atingiu a casa e a laje se moveu alguns centímetros. Por um breve momento, ele olhou para dentro. Não havia água. Havia apenas uma escuridão que parecia sólida. E dessa escuridão, ele ouviu um som, não um eco, mas uma única palavra, clara como cristal, subindo do abismo. Uma voz de criança dizendo: mas a laje foi colocada de volta no lugar na manhã seguinte, e cimento fresco foi derramado ao redor de sua base. Sexto fato: os brinquedos do quarto de crianças. O quarto de brinquedos, segundo o diário, era o lugar mais aterrorizante da casa. Não por causa das guilhotinas em miniatura ou das bonecas sem cabeça. Era por causa dos brinquedos que se moviam sozinhos. O autor descreve um cavalinho de balanço que balançava violentamente no meio da noite, sem ninguém por perto. Um conjunto de blocos de montar que, pela manhã, formavam palavras em latim arcaico. A pior parte era uma casa de bonecas,
uma réplica exata da mansão. Às vezes, ele via as pequenas figuras dentro dela se moverem, reencenando eventos que ainda não tinham acontecido na casa real. Uma premonição em miniatura. E agora, o sétimo e mais perturbador fato: o morador invisível. O diário termina abruptamente, mas a última página é a mais assustadora. O autor não fala de Gomes, Morticia ou qualquer um dos personagens que conhecemos. Ele fala de uma presença, algo que vivia nas paredes, nos espaços vazios, nos cantos escuros. Ele nunca o viu, mas o sentia. Ele o chamava de o curador. Ele diz que o curador mantinha a casa, consertava as rachaduras, polia a prata, trocava as flores murchas, mas ele exigia um pagamento. O autor escreveu: a família não é a dona desta casa. Eles são os zeladores. E eu acho que sou o próximo aluguel. A última frase do diário, rabiscada com uma mão trêmula, diz apenas: ele está atrás da porta. Ele está sorrindo. O diário termina aí. Nunca mais se ouviu falar do autor. Então, da próxima vez que você assistir a família Addams e rir de suas excentricidades, lembre-se do diário. Lembre-se da lenda que inspirou tudo. Lembre-se que algumas histórias não são feitas para nos fazer rir, mas para nos avisar. A mansão pode ser ficção, mas o medo é muito real. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mergulho no desconhecido, deixe seu like e se inscreva para mais histórias que não deveriam ser contadas. Fique seguro e verifique suas paredes.